Olá pessoal, aqui é o professor Phil. Nós terminamos o projeto de iluminação e agora nós vamos entrar com a paginação do forro de gesso. Aliás, de gesso não, né? Existem vários tipos de forro que nós podemos utilizar e esse é o tema da nossa aula de hoje, perfeito? Então vamos lá. E eu não poderia começar a falar sobre os materiais sem antes falar da madeira. A madeira tem o estigma de ser um material convencional. Toda vez que alguém fala forro de madeira, a imagem que vem na nossa mente costuma ser essa imagem aqui. Nós temos formatos regulares, um tom de cor um pouco variável de peça a peça, mas que sempre traz uma mesma ideia quase nostálgica de casa da avó, de ambiente mais convencional, certo? Mais para frente eu vou trazer uma releitura do uso desses materiais para que vocês percebam que, mesmo na madeira, é possível criar um ambiente moderno utilizando-a na produção de forros. Perfeito? O forro de gesso, ele é o material mais versátil de todos dessa lista. Por quê? Nós podemos moldar o gesso em virtualmente qualquer formato. O formato que você imaginar pode ser utilizado dentro, aliás, das características físicas desse material, para dar a estética ao forro, perfeito? Mas pode ser uma vantagem enorme nós termos uma gama enorme de formatos, né? A criatividade ao limite, mas também pode vir a ser um tiro no pé tremendo. Por quê? Quando o material abre uma gama enorme de possibilidades para a gente, a tendência é que nós queiramos... Como que eu posso explicar? Que nós queiramos caprichar no uso daquele material. E esse caprichar pode levar a gente a acabar exagerando no uso dos formatos, exagerando na volumetria desses materiais, exagerando principalmente na produção de molduras. Eu acredito que todo mundo já deve ter passado por uma clínica e visto uma moldura gigantesca, que não tem conexão nenhuma com o ambiente, que destoa totalmente, só que alguém em algum momento achou que era uma boa ideia utilizar aquela coisa gigantesca ao redor da sala, certo? Isso é um risco. Essa é uma posição pessoal minha, certo? Quando nós não conhecemos um cliente, principalmente no início da carreira, e nós estamos produzindo uma proposta de paginação de forro para esse cliente, dentro da combinação, nós não devemos ousar muito. Por quê? Se você não conhece os gostos pessoais do cliente, a tendência de você errar é muito grande. Se você abraça a frase principal do Le Corbusier, less is more, ou seja, menos é mais, e você transmite uma ideia um pouco mais simplista, você erra menos. Por quê? Porque a partir daquela ideia inicial mais simples que você lançou, você consegue abrir uma possibilidade de comunicação com o cliente e através dessa comunicação você fará uma intervenção mais controlada, ou seja, você vai poder usar um pouco mais, mas dentro de critérios que o seu cliente é quem vai ditar para você. Além do gesso, nós temos o forro de EPS. Para quem não sabe, EPS é o isopor. Ele é mais utilizado em ambientes de escritórios, ambientes empresariais. Perfeito? E no final da nossa lista de hoje, nós temos aquele que é considerado o patinho feio, que é o forro de PVC. E por que que esse material é considerado o patinho feio? Primeiro, ele não tem um custo muito elevado. Quando um material não é considerado nobre, ele costuma ser estigmatizado como um material que não é um material muito bom, um material que não vai trazer uma sofisticação ao ambiente. Só que nós já vamos ver que isso tudo é falso. Os profissionais de designer, e eu estou incluindo vocês nisso, têm total condição de incluir diversos tipos de material, inclusive o PVC, na composição de ambientes que são bonitos, agradáveis aos olhos, confortáveis, perfeito? E isso inclui o nosso PVC. Aqui nós temos uma releitura dos materiais e a gente vai começar com o patinho feio. Falou em
Forro de PVC, a gente já imagina esse forro convencional, perfeito? Só que nós podemos, que eu não acho feio, tá? Diga-se de passagem, eu não acho um forro feio. Só que nós temos outras opções e composições de cores com as quais nós podemos trabalhar. Esse ambiente aqui utilizou o forro de PVC. À primeira vista, não parece que foi utilizado um material que não é considerado nobre. Por quê? A escolha de composição de cores, o mobiliário utilizado, a forma dos equipamentos e das luminárias, tudo aquilo trouxe um ar de sofisticação para o nosso ambiente que o material sozinho não seria capaz de trazer. Ou seja, você consegue fazer uma releitura com diversos tipos de material, trazer uma sofisticação para o ambiente e não necessariamente gastar um preço muito exorbitante. Aqui nós temos a releitura da madeira, tá? Na produção de forros. Perceba que esse forro de madeira carrega praticamente a mesma tonalidade de cores que esse forro de madeira aqui. Só que nós tivemos a alteração, isso é gritante, do formato das peças de madeira que foram utilizadas no forro. Do tipo de verniz que foi utilizado nesse forro. Percebe? Aqui nós temos um verniz de proteção fosco. Aqui nós temos um verniz mais brilhante. Certo? Esse tipo de escolha muda completamente a forma como nós encaramos o material dentro da composição. E é claro, as demais peças empregadas na criação do ambiente também são de suma importância. Nós vamos fechar com forro de gesso em mais uma releitura, perfeito? E com a frase para fechar a aula. E qual é essa frase? Existem materiais que são nobres, a gente sabe disso, materiais que são mais caros, materiais que têm um destaque maior no mercado, que talvez os nossos clientes conheçam mais. Só que nós também temos profissionais que são profissionais nobres, profissionais que, mesmo tendo um cliente que prefere um material um pouco mais caro, mas que não tem condição financeira de aderir àquele material no momento, podem criar uma composição que satisfaça aquela necessidade do cliente. Percebe? Então não é porque um material é barato que você não vai conseguir construir um ambiente com uma estética agradável, um ambiente que seja realmente confortável à vista. Então nós encerramos a aula de hoje aqui.